Da terra vem vida. E nós não podemos tirar da terra vida só para nós. Nós temos que pensar naqueles que vêm depois de nós. Então a terra tem que ser para sempre. Então nós temos que tratar ela com muito carinho, porque a terra é fonte de vida para o povo de Deus. – 12 de fevereiro de 2005, em um lugar da Amazônia brasileira chamado Esperança, mataram a irmã Dorothy, uma freira norte-americana de 73 anos, naturalizada brasileira. Ela não sabia que aqui e ali estava sendo desenhada a morte dela. E encontraram a Dorothy. Quando encontrou a Dorothy, reacendeu o negócio do planejamento. Tu tens coragem de matar esta velha? Ela leu Mateus para os senhores e virou as costas e caminhou, senhores. E ele diz: se a senhora não resolveu nada até agora, a senhora não vai resolver nada. E dá um tiro. Ela caiu, ele se aproximou e descarregou todo o revólver. Going to Brazil because that's where my sister is. My sister was murdered there, and I'm going to her grave. There are things that you just do. You don't think about whether you can or can't. You just do. And as her youngest brother, I want to see if I can be of any help. Peggy! Damn it. David Stang, irmão de Dorothy, conhecia a irmã Beck Spires há mais de 3 décadas. Beck era a amiga mais próxima de Dorothy e veio para o Brasil com ela e outras irmãs da congregação de Notre Dame para trabalhar com a população carente da Amazônia. I learned everything about being a missionary from Dorothy. I learned from her. Dorothy was a deeply spiritual woman, but she couldn't give her whole mission in church and from the church. Her mission had to be carried on wherever the poor, the small, the weak, the needy were, and where their problems were. This is where Dorothy slept? See? May I take her personal things? Yes. She was very simple, had very few things. That was my father. The drive she had for nature came from my father. Dot and I were very close. We were both missionaries. We both had the same sense of activism, of love and compassion for those who have nothing. And she went to Brazil because I went to Africa first, and that ticked her off. Her younger brother went to the missions first. She never forgave me for that. Dorothy was in Brazil from 1967. She loved Brazil so much, she took on the citizenship of Brazil. Because of all the work that she did with the poor, migrants, peasants, farmers, people truly in need that had no power. Those people called her the Angel of the Amazon.
Dorothy and I came here, this was all forest. And now look at it. It's a mess. This was all what you'd call virgin forest, tropical rainforest, and now it's pasture. The great majority of it is pasture. It just makes you sick. O desmatamento na Amazônia alcançou seu ápice no último ano da vida de Dorothy. Estima-se que mais de 1/5 da maior floresta tropical do mundo esteja destruída. There is no virgin forest. Yeah. None. You know, like Dorothy and I still had the privilege of walking in it when it was still there. Right. It's not here. It's not anymore. Dorothy really loved the forest, and she would walk for hours. It's like walking around in God's arms. I don't know exactly how things are on the other side of this life, but I'm sure wherever she is, she's in the forest. One of the things that makes me as a person work is the magnificence of the forest. And so how can we help bring an awareness of what's happening so that there's a chance for people to live and enjoy the beauties of this magnificent world that I've had the chance to live. Here's the church where she had the all-night vigil. Her body was here, laying to rest. So there was one shot on the head? In the back. In the back of the head? And that's what killed her. And how many shots in the body? About 6. Why, 7 shots? Yeah. Until I saw her body, it was like a dream. And I could not believe that they actually killed Dot. And when I saw her body all filled with blood and dirt, then I realized that they had actually killed her. It didn't hit me until she got closer and I saw the coffin. And then they took her out of the coffin and put her up on this table so they could remove the bullets. Yeah. I was on this side of her. She was looking at us. Her face was terribly swollen. But I could tell it was Dot because of the shoes. Mm-hmm. And I said to myself, they silenced Dot. Poucos dias após o assassinato de Dorothy, 2 homens foram presos e confessaram o crime. Um terceiro acusado de ter sido cúmplice foi preso em seguida. O executor do crime é um trabalhador do campo de 28 anos que havia chegado recentemente ao estado do Pará. Não sabia mal o que fazer da minha vida, não. Quando eu disparei, fui pensar depois que eu tava na mata lá e não tinha plano pra isso, não. Eu nunca tinha feito isso com ninguém. Foi a primeira vez e caí nessa cilada aí. A principal cena foi mostrada por Raifran. Os acusados são chamados a participar da reconstituição do crime. They shot her once when she fell to the ground, and then they shot the other 5 with her on the ground. No dia do crime houve uma reunião, ela fez uma reunião com o pessoal dela e que era para tirar a gente de lá, né? A gente encontrou com ela, aí ela parou conversando com a gente e de repente ela falou que sobre a questão daquela terra, que era pra gente sair dali, que a gente tava poluindo o meio ambiente. A gente sabe quando você tá num lugar que você não está sendo bem visto. Aí, com todas aquelas
aquele clima ruim durante o dia. Aí que eu falei com o Raifran. Você teria coragem de matar a irmã? E aí foi onde eu resolvi fazer isso. Matar ela. Para muitos, o estado do Pará é considerado uma terra sem lei. Nos anos 70, o governo brasileiro promoveu o desenvolvimento nesta rica área de recursos da Amazônia. Com o fluxo migratório desenfreado, vieram a devastação da floresta, os trabalhadores sem terra e os grandes latifundiários. Com toda essa agroindústria, cada vez que você queima, ela perde toda a sua fertilidade. Ela não tem condição de recuperar nunca. Com essa acumulação de terra na mão de poucos, faz com que o povo vai ficar onde? Então, muitas pessoas não se dão de ser peão. Eles têm uma ideia de ser realmente um pouco mais dono da sua vida. A solução de Dorothy para os problemas de desmatamento e trabalhadores sem terra foi o PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável. No PDS, famílias de agricultores são assentadas em uma área onde 20% destinam-se à produção de maneira sustentável e 80% ao manejo florestal comunitário. Ainda que a ideia do PDS tenha tido origem anos atrás, através do governo brasileiro, foi Dorothy quem se tornou sua principal defensora e, com êxito, o assentamento das famílias, iniciado em 1999, foi reconhecido pelo governo brasileiro em 2003. Deus protege todos nós com muita saúde, muita alegria. E este povo vinha a trabalhar a terra de uma maneira que dá mais vida à terra. Ele não vai destruir a Amazonas. Ele vai ter sua lavoura branca de uma maneira um pouco mais limitada, em harmonia com o que já existe na natureza. Aí sempre tem de ter uma pessoa que pega um modo para ensinar para os outros. Tem uma semente, né? O projeto inicial era modesto. 600 famílias em pouco mais de 1.000 km². Bem implantado, poderia provar ser um modelo de desenvolvimento sustentável para toda a Amazônia. Os colonos chamaram o primeiro assentamento de Esperança. Aí quando terminava a missa, ela dizia assim para mim: Antônia, tem terra, tem muita terra para vocês trabalhar. Vai lá para dentro da terra. Aí eu, tá, irmã Dote, eu vou. Ela trouxe também a palavra de Deus. Junto, em parceria, né, com a terra. A gente está no PDS. Só em eu poder estar aqui, para mim é um prêmio. Oh, rapaz, essa floresta é linda, né? Não é tão bonito isso? Esse é o meu primeiro lote na minha vida, com 55 anos de idade. É o meu primeiro lote de terra na minha vida. Eu nunca tinha sentido esse gosto de estar aqui nessa terra através da Irmã Dote, primeiramente Deus, segundo a Irmã Dote. Como é que tá a folha? Toda respingada? Cláudia Cavalcante foi aluna de Dorothy e é agora técnica agrícola do PDS. Então eu tinha a Dorothy como um guia, né? Como alguém que eu me espelhava, né? Ela me inspirava. E conheça de fato o potencial da floresta. A força que a gente tem, acredito que é de Irmã Dorothy, né? Foi o irmão do meu namorado, né, que falou: Cláudia, mataram a Dorothy, mas naquele momento eu não sabia como.
O lugar que o governo brasileiro e Dorothy trabalharam para implementar o PDS faz parte do município de Anapu, cidade que surgiu com a chegada da rodovia transamazônica e com a construção de escolas e centros comunitários criados por Dorothy. Anapu cresceu rapidamente com a exploração das indústrias madeireira e pecuária. O sistema nosso é esse, nós não queremos mudar de sistema de trabalhar. Agora, para quem quer trabalhar, quer produzir, ele acha errado. Agora, para quem, se a pessoa não quer trabalhar, a pessoa quer viver sem trabalhar, ganhando um dinheirinho do governo, aí seria boa, talvez seria essa maneira que ele queria implantar aqui na região. Uma crítica de respeito do projeto PDS, que não dá sustentabilidade. Plantar uma semente de capim não pode. Criar nem uma vaca não pode. Para derrubar não pode. E de que não viver? Eu acho que isso é ridículo. Isso nós temos que acabar com isso no município de Anapu. Desde que foi implantado pelo INCRA o programa PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável, o município de Anapu está vivendo momentos de muita tensão. Quem vem aqui para amansar essa região? Onde, na verdade, 95% aqui do povo são contra esse projeto, não querem esse projeto. Porque esse projeto é sangrento, entrou com derramamento de sangue dentro do nosso município, até hoje está com derramamento de sangue e aí está a prova acontecendo hoje. Nossa situação aqui no Pará é muito precária. A oposição é tão forte porque o desejo de controlar toda essa natureza é muito grande. Então, essa tensão que nós estamos passando é muito difícil. E para mim é difícil porque eles tentam até acusar nós de estar provocando esta. Because the kinds of things we did, you were always making somebody angry. But see, Dorothy didn't get upset about that. She just went right ahead and did it. And she was very insistent. She could irritate you with her insistence. She would not give up on a point. If this is the correct point, well, it's got to stick. And you can see that there's no canopy of the forest left. And so that's what we want to look at right now. Are you getting anything? All right. Are they watching for us? Much of our logging here is illegal. These big farmers, we call them ranchers, who see it as a way to have cheap cattle grass. They can cut down thousands of hectares of this and burn it off and plant cattle grass, and they can raise thousands of head of cattle. And so they began more intensely working against our project, and so we've intensified our desire to stay. Essa história de que a irmã era o anjo da Transamazônica é mentira. Isso não existe, tá? Ela criou aqui um tal do maldito PDS de goela abaixo, empurrando o pessoal, sem discutir com a sociedade, que o que tirou a vida dela foi esse projeto, não só a dela. Ela foi tipo assim, ela foi dragada com as próprias presas. Então não é isso aí que ela era aqui, anjo de Transamazônica. Isso é papo furado, isso é mentira. Que o mundo fique sabendo disso. Inclusive os Estados Unidos, lá onde mora a família dela, os irmãos dela, porque talvez ela seja o anjo de lá, mas ela virou o demônio aqui na região. Eu fui dado no município pela prefeitura e a Câmara Municipal, persona não grata, porque eles acham que serraria é a vida do município. E esses recados dizem o quê? Que eu estou atrapalhando a vida do município. Apenas diz que se eu entro lá, eu morro. It's an honor to see you again. You were so gracious to my sister. She highly respected you. I was always in contact with our sister. Felício Pontes é procurador da República do Estado do Pará. Seu trabalho inclui reforçar leis ambientais e supervisionar os aspectos legais da implantação do PDS. Todas as vezes que a irmã Dorothy chegava aqui, sentava aqui, ela abria o mapa. Ainda havia alguns setores, alguns lotes que precisavam, que nós precisávamos fazer a retirada dos fazendeiros. E a irmã Dorothy nos trazia as informações do local.
para que a gente pudesse combater esses fazendeiros que estavam destruindo a floresta. No Pará existe uma enorme disputa pela posse de terras, incluindo um grande número de lotes destinados ao PDS. Com o apoio de Felício, Dorothy lutava para fazer valer os direitos dos trabalhadores sobre estas terras. Responsabilidade esta que cabia ao INCRA, órgão gerenciador de terras do país. De acordo com a freira, o projeto implantado pelo INCRA era para atender 600 famílias em Anapu, mas por causa da grilagem de terras, apenas 220 famílias foram beneficiadas. Quando o povo tem acesso a uma terra, a grilagem já está na frente. E essa é a nossa luta neste momento, para que a INCRA facilita com mais rapidez, para que ela tenha condição de chegar a ser uma realidade. Aqui não cria nenhuma animosidade. A briga do pessoal que se diz dono da área é com o INCRA e com a gente, não é com os trabalhadores rurais. A gente tem medo disso porque a gente sabe que as pessoas que se diz dono são muito poderosos junto com o governo do estado. Isso é um problema nosso, né? Nós já temos a segurança de que aquela área tem que ser destinada para a agricultura familiar, porque é a única área... O projeto PDS, para falar bem, que ele está invadindo nossa área. Vamos ver, vamos fazer o levantamento. Não, o projeto foi implantado em cima da nossa área. Não estava dentro do projeto, não. O INCRA criou uma lei própria. O INCRA devia defender nós. Do sindicato mesmo. Eu me sinto bastante frustrado na maioria das vezes, né? E eu não posso implantar uma coisa que não tenha recursos e não tenha definido no plano de ações, né? O projeto estando criado, ele estava criado em cima de uma parte das terras reivindicadas. Então isso causa o caos. Devido à repercussão do assassinato de irmã Dorothy, o presidente Lula convoca o exército a fim de prevenir mais violência em Anapu. O governo também promete apoiar o PDS e lança um pacote de medidas para conter a exploração irregular, proibindo o corte raso da floresta e suspendendo novas concessões para a exploração da madeira. A missão de irmã Dorothy agora cai nas mãos de sua companheira, irmã Jane Dwyer, que continua trabalhando em Anapu, apesar das preocupações com sua própria segurança. Irmã Jane, como muitos do PDS, acredita na existência de um consórcio de homens poderosos por trás do assassinato de Dorothy e outras incontáveis mortes ocorridas na região. They want to prove that they've gotten who killed Dorothy. They did. The person who shot the gun, he must be the sacrificial lamb, but he's not the end of the line. So when the state government says that the case is almost closed and they think they've got him, well, they haven't. They haven't touched it. O acusado de intermediar o crime, Tato, dá um novo depoimento, implicando 2 fazendeiros no assassinato de irmã Dorothy. Eu vi ele umas 3 vezes. Não, faz o seguinte, só que o dia que aquela mulher chegar lá e começar a encher o saco, e quem vai dar esse dinheiro é eu e o Regivaldo, que tá lá atrás. Aí foi aí que eu falei com ela, falei, Rafrão, você tem coragem de matar a irmã Dorothy? Após semanas foragido, o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, conhecido como Bida, se entrega à polícia. Quando o senhor viu seu nome sendo vinculado como um dos mandantes, como é que... Foi onde eu assustei. Eu assustei que não tinha nada a ver, até aquela hora eu estava na fazenda. Agora caça o dinheiro que eu prometi e que eu falei para ele, a prova. Que tudo que eu falar para o senhor tem prova. Agora eu quero prova do lado deles. Américo Leal, advogado conhecido por defender alguns dos maiores madeireiros e fazendeiros da região, foi contratado por Bida e insiste que seu cliente é inocente. Nós temos que mostrar o seguinte, que nós, advogados de defesa, não temos medo. Nós vamos enfrentar, vamos para o combate. Vamos enfrentar cara a cara, olho no olho, e pronto. Defender o nosso constituinte, é isso que interessa para nós. Pronto. Tem americano no meio? Ah, todo mundo vai puxar o saco do americano.
Se tem uma freira, um padre no meio, vai todo mundo puxar saco da freira, do padre. Temos muita e as 2 horas da defesa vão ser poucas. Vão ser poucas para falar tudo que aconteceu desde o início, desde quando essa norte-americana chegou aqui no Pará. A Dorothy era uma pessoa mandada ao Brasil como agente do governo norte-americano para fazer levantamento na área da Amazônia, não é? Para uma posterior colonização norte-americana. Sabe também que a Dorothy, ela não era freira, que ela promovia essas invasões, ela foi expulsa do Brasil, aí chegou lá na América do Norte, vestiu o vestido de freira, voltou para cá, entrou como freira e aí está como freira, entendeu? A gente tem que encarar na hora do Tribunal do Júri. São 7 jurados e a gente vai ter que convencer 4. É isso só. Para mim basta. Tem voz alta. Agora tem que dar uma resposta disso aí para a imprensa. O liberal tem que escrever sério. O problema é que o jurado que vai julgar o caso está lendo isso aí. Nada, o jurado é analfabeto, parece o Bida, que não sabe ler também. Na prisão, Bida é visitado por sua mulher e pela equipe de Américo Leal. Você não pode ficar distrito ao que a repercussão do crime, a quem era a vítima, que ela era uma norte-americana e que ela era da paz, ela era missionária, ela era em prol da terra. Verdade, nós sabemos, e tu sabes muito bem que tu era ali daquela área, de quem era ela. De quem se trata? É que você viu falar de algum problema? Eu vi falar, mas não ouvia momento e nem problema com ela. O que me passaram no dia. Eu pôs ela na estrada, aí discutiram na estrada, aí ele foi e matou ela. Foi o que falou pra mim, assim. E tenho certeza que quem vai me tirar daqui é Deus, que ele sabe que eu não devo. Regivaldo, o senhor é acusado de mandar matar a irmã, Regivaldo? Uma semana depois, um dos maiores latifundiários da região, Regivaldo Pereira Galvão, conhecido como Taradão, é intimado a depor. O pecuarista Regivaldo Pereira Galvão foi preso após prestar depoimento à Polícia Federal. Segundo o Ministério Público, Regivaldo dividiu o pagamento dos pistoleiros com o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, acusado de ser o mandante do assassinato da missionária americana. Houve tumulto na saída. A mulher dele tentou impedir que o acusado fosse levado para a cadeia. A origem do conflito entre Dorothy e os fazendeiros acusados de mandar matá-la era o lote 55, uma área de 3.000 hectares de floresta nativa que Dorothy defendia fazer parte do PDS, mas que Bida alega ter sido legalmente vendida a ele por Regivaldo como propriedade privada. Eles estão tentando realizar desmatamento e grilando essas áreas. Essas terras é terra pública, terra da nação. Essas terras não têm documentos que garante um madeireiro ou fazendeiro direito a essa terra. A tentativa de tirar o lote 55 dos trabalhadores era tirar todo aquele projeto, todos os direitos dos trabalhadores, porque era o centro do projeto. Então era como se Dorothy estivesse na frente do lote dizendo: aqui não mais, parem com a destruição aqui. Nos últimos 30 anos, ocorreram 750 assassinatos em consequência das disputas de terra no estado do Pará. Destes, somente 7 mandantes foram levados a julgamento. Hoje, nenhum está preso. Que horas? Mais ou menos 10 horas do dia. Eu fui no outro travessão lá, depois do acontecimento. Eu saí da vicinal. Preocupado com a impunidade no estado do Pará e com o futuro do PDS, Felício Pontes solicita à Procuradoria-Geral da República a federalização do caso, por ter sido um crime de grave violação dos direitos humanos. We know who killed her, but it's not enough to us, because we know that
people that are a great influence of the local government paid for this. Many people believe this is just going to be a replay of everything else. You start going up the ladder, and when it starts touching the really important people who have the power, then everything stops. If we are able to do a very strong pressure to the federal government, we will win. If not, if we don't, we not. From the time of Chico Mendez till the murder of my sister Dorothy, how many people have been killed and nothing has happened? There has been total impunity by the killers. We are asking, demanding federalization of Dorothy's case. O ministro da Justiça disse que para o governo o resultado das investigações é satisfatório. E o ministro não vê razão para que o crime seja julgado pela Justiça Federal. E atendido a todos os pedidos indispensáveis à investigação. A minha opinião, nesse momento, é que não é o caso de federalização. And so they're saying they think that the state can take care of the issue and not the feds. The Minister of Justice says. That's what he's saying. It's really what my brothers and sisters wish is that the federal government protect my sister, and not only my sister, but all those people who are on this land that have such great hope. You didn't trust the state people, state police, state justice, state law. Not at all. What about the trial? What do you think about the trial? I think my brothers and sisters would prefer it be in the federal court. We have a chance of that. That will be decided here in Brasília, Superior Tribunal de Justiça. De uma vez por todas, o governo assuma sua responsabilidade. Nós queremos derrotar ele. Ela vai cooperar. Por isso, então, um abraço a todos vocês. Vamos com a força na nós. A atuação, na realidade, do Ministério Público Estadual e da Justiça Estadual. Porque os fatos estão aí. Os autores, os intermediários, os mandantes, os executores estão presos. Os acusados estão no presídio na capital do estado do Pará. Tudo isso visando o quê? Garantir a punição da sociedade a esses criminosos, a esses assassinos. Hello, David. I don't have good news. We didn't win the federalization. Wow. I'm not happy about that. And I guess I'm shocked. Yeah. It's not the news that I'd like to tell you today, but we will continue until the end. Aquilo que mais me comove agora é saber que ela não vai mais entrar por esta porta. Essa falta é uma coisa que vai marcar para o resto da vida. A última frase foi de: você não pode abandonar o nosso povo. Você tem que continuar com a luta. Como a irmã Dorothy falava pra gente. E se isso der certo, esse vai ser o modelo pro resto da Amazônia toda. A terra é para quem quer trabalhar. Quem quer especular, tá fora. Agora, eles vão precisar matar cada um de nós para desistir desse projeto. Mas de repente, eu preciso fazer no caderno dos jurados. Mas Fran das Neves, né? Santos.
Com o indeferimento da federalização do caso, a esperança de justiça recai sobre os promotores do estado do Pará e como eles atuarão contra os 2 pistoleiros acusados. If Haifran and Clodoaldo go to jail because they murdered Dorothy and because they were ordered to murder Dorothy, that means that there'll be another trial and that there'll be a chance to get at the consórcio. Além de defender o fazendeiro Bida, Américo Leal anuncia que também irá defender os executores do crime. Agora eu sei que o consórcio que matou Dorothy Stang também está se movimentando para incriminar tão somente Haifran. É muito interessante para os mandantes que o Haifran assuma o crime sozinho. Eu acho que eu tenho a obrigação, em defesa do meu cliente, de dar uma mão para o Haifran. Esse Haifran é um cidadão que matou a Dorothy, parece que foi a primeira pessoa que ela matou, não é? Porque se aborreceu com ela, qualquer coisa. O Vitalmiro, ele não mandou, nem também esse taradão. Não houve aí um crime de encomenda, houve um homicídio simples em que o sujeito discutiu com o outro e tudo mais e deu tiro, né? E se aborreceu com ele e deu tiro. É muito difícil você sobreviver quando aborrece as pessoas naquela região. The lawyers on the other side, well, they say that she made them mad. The guy is saying he wasn't paid to do it, that Dorothy made him mad. That means that only these 2 are guilty. The other 3 that are in jail, there are no mandantes. How can you have a mandante if it wasn't an ordered crime? These 2 guys are going to be condemned. That's a given. The big guys, the mandantes, are putting their best lawyers on this end of the trial, which isn't their end of the trial yet. Américo e sua equipe visitam regularmente Haifran e Clodoaldo na prisão, preparando ambos para o julgamento. Alô? Diga, dona Raimunda. Pois é, dona, então se acalme, procure se acalmar, porque a senhora está nervosa e está fazendo com que as coisas comecem a andar fora da linha e que todo mundo se prejudique. Não é? Inclusive ele. Não é o caso de deixar na boca sozinho, dona Raimunda. É o caso que é a única maneira que ele tem de sair com o resultado melhor para ele. Não é o caso de deixar na boca é o melhor para ele, dona Raimunda. Não é o caso de deixar na boca sozinho. Não é defender os outros, é defender o Haifran. A senhora quer que ele pegue uma pena altíssima e fique mofando numa prisão? Então a senhora não está querendo olhar o lado do seu filho, né? Não, isso não é olhar o lado do filho, não, dona Raimunda. Tchau, beijo. Até logo. Pronto, agora é ela que está encacetada, né, meu irmão? Meu filho fica na prisão, mas todos os culpados vão junto com ele. Mas ele fica o tempo que for. Olha a mentalidade desse povo, cara. 2 dias antes do julgamento, Clodoaldo dispensa Américo Leal como advogado para ser representado por uma defensora pública. Tá, estou com pouco tempo para estudar teu processo, mas não é o fato de eu estar com pouco tempo que eu deixei teu processo de lado. Eles não tinham a condição de arrumar esse dinheiro para pagar os advogados. Nem ele, nem Haifran. O doutor Eduardo chegava, falava para ele, era para eles não se preocuparem que o patrão estava pagando eles para defendê-lo. Então ele se sentiu traído. Estava muito bem amparado, estava com um comportamento excelente, estava com um depoimento ótimo, verdadeiro, mas por questões pessoais que ele entendeu, né, eu não sei porquê, entendeu, não querer mais o nosso patrocínio. Não sei não o que vai acontecer. Hoje, se você me perguntasse disso hoje, eu ia dizer, seja o que Deus quiser. Agora, com certeza, se ele tivesse sob os nossos cuidados, ele estaria muito bem assistido. Como o Haifran vai estar muito bem assistido e vocês terão a oportunidade de ver isso no Tribunal do Júri.
Na manhã seguinte, momentos antes do início do julgamento, Raifran também declara deixar Américo. Os dois, ele e Clodoaldo, serão representados pela mesma defensora pública, enquanto Américo e sua equipe podem apenas assistir. Raifran, qual o motivo que somente hoje, neste julgamento, você não quis mais ser assessorado pelos advogados? Eles queriam que eu assumisse e livrasse os outros lá e ficasse eu na cadeia com toda a culpa, que tudo pela minha causa. Eu falei para eles que não vou fazer isso, que ia falar a verdade, que não vinha aqui para mentir. Ele falou, não, tu tem que ir, que tu trabalha para mim. E aí ele falou, tá aqui o revólver, tu vai. Aonde tu topar com ela, tu mata ela. Isso daí eu não queria nem pro maior inimigo meu, quanto mais para ela. Depois de 50 mil, 10 mil, 500 reais, quanto efetivamente eles deram para cada um? O Bida deu 50 reais pro Tato e o Tato passou os 50 reais para mim. Então quer dizer que, na verdade, a vida de Dorothy saiu por 50 reais. E encontraram a Dorothy. Quando encontrou a Dorothy, reacendeu o negócio do planejamento. Tu tens coragem de matar esta velha? E ele diz, se a senhora não resolveu nada até agora, a senhora não vai resolver nada. E dá um tiro. O júri reconheceu as responsabilidades criminais dos pronunciados pela morte da vítima. Aos motivos, recompensa financeira. Raifran das Neves Salles, a pena base de 28 anos de reclusão. Clodoaldo Carlos Batista, 17 anos de reclusão.